Então, vamos lá na nossa aula de hoje, nessa quarta unidade, tá? Essa quarta unidade, pessoal, a gente vai falar dentro dessa visão fisiológica. É muito importante que a gente preze pela nossa imunidade, o nosso fator imunológico, tá bem? O que a gente quer dizer com isso para vocês? Da importância da gente se alimentar bem, se hidratar bem, fazer atividade física, dormir bem, é muito importante. Alguns tumores, eles são muito agressivos, o que caracteriza para a gente que existem várias diferenças entre os tumores. Não existe só um tipo de tumor. A gente tem tumor cancerígeno, nós temos tumores cancerígenos que são altamente agressivos, e tem tumores cancerígenos que não são tão agressivos. Mas, de uma maneira geral, o câncer no início, você tem uma grande chance de cura no início, tá? Você tem um prognóstico muito... O que é o prognóstico? É aquele que vem depois do diagnóstico. Você tem um diagnóstico que tem um CA, um câncer, você precisa retirar o tumor. Uma vez esse tumor sendo retirado, você vai precisar, dependendo do tipo do tumor, radioterapia, quimioterapia. Aí esse tratamento ele vai ser definido, mediado, delineado pelo oncologista. Mas dependendo do tipo do tumor, aí é que se prepara o plano, né? O plano de tratamento para esse paciente. Então, esse nome câncer, ele é dado a um grupo de quê? A um grupo de doenças que tem em comum o crescimento desordenado de células, que se tornam anormais decorrente de alterações nos genes que controlam seu crescimento e que tendem a invadir tecidos e órgãos vizinhos. Então, é como se você sofresse uma mutação celular. O teu organismo, ele precisa vivenciar o ciclo celular. A gente sabe que o ciclo celular é a morte natural da célula, tá? Que é o processo de quem? Apoptose, tá bem? A morte natural, a morte programada. Quando isso não acontece, quando ela morre de outra forma, ela está sendo forçada a morrer. E quando esse processo de apoptose, que é a morte natural e programada da célula, tem alguma intercorrência, aí você pode desenvolver um tumor. Por quê? Porque você gera uma neoplasia. O que é neo? Neo, N-E-O, neo, é novo e plasia é formação. Então, uma nova formação, tá? Vem a terminologia neoplasia, que corresponde a um crescimento anormal de células, excessivo, progressivo e limitado, que ultrapassa aquele dos tecidos normais. É irreversível, tá? E persiste de maneira excessiva, mesmo após o término do estímulo que induziu a alteração. A maioria das células anormais, elas crescem, multiplicam-se e morrem de maneira ordenada, tá bem? Morre de maneira ordenada. Essa proliferação celular, ela pode ser controlada, é o processo que há um aumento localizado e limitado em células de tecidos normais, causados por quem? Estímulos fisiológicos ou patológicos. O processo, ele é reversível quando cessam os estímulos e o tecido volta ao normal. São exemplos de quem? A hiperplasia, a metaplasia e a displasia. Quando a proliferação celular não é controlada, forma-se uma massa anormal que persiste no crescimento mesmo após os estímulos patológicos terem cessado. Trata-se de quê? Das neoplasias, que são quem? Neo são novas, e plasia é uma nova formação, né? Então, neoplasia é uma nova formação celular, que pode ser maligna ou pode ser benigna. Então, a neoplasia, ela é o quê? Ela é denominada de tumores, é um tumor celular que se forma. Deixa eu só desligar o microfone, que deve ter alguém com o microfone ligado aqui, só um pouquinho. Ok, desligado.
Nesse sentido, os tumores, eles são massas anormais formadas a partir de quem? Da proliferação neoplásica, tá? A neoplasia, ela pode ser benigna ou maligna. As benignas têm um crescimento organizado, lento, apresentam limites nítidos, são, em geral, capsuladas e não invadem nenhum tecido vizinho. Porém, podem comprimi-los, tá? Então, as neoplasias, elas podem ser de duas formas. Os tumores, de um modo geral, pode ser maligno ou pode ser benigno. O exemplo de um tumor, mioma. Mioma é um tumor, mas ele é benigno, tá? A ressecção cirúrgica é facilitada para a qual não há necessidade de margens de segurança. Exemplo, lipoma. Lipoma é um tumor, mas ele é benigno. Mioma é um tumor, mas é benigno. O adenoma, né? É um tumor, mas ele é benigno. Oi? As neoplasias, elas são as mesmas coisas que nódulos? Não, neoplasia é tumor. Nódulo é um nódulo. Não necessariamente uma neoplasia, tá? Pode ter semelhança. Mas pode ter um nódulo maligno ou nódulo benigno? O que pode ser maligno ou benigno é o que eu acabei de falar. É tumores, tá? Tumores são diferentes de nódulos. Nódulo, ele pode ser sessile ou pode ser pediculado, tá? Os tumores, eles podem ser maligno ou benigno. Nódulo pode ser simplesmente um nódulo, não necessariamente um tumor, mas só a formação de massa, tá? Ou líquido. Minha irmã, recentemente, ela teve, e o dela foi benigno. Acho que chegou a ser um tumor mesmo no seio dela. Aí teve que fazer uma cirurgia. Pode ser benigno. Geralmente pode ser, a maioria deles é tumor, né? Tá bom? Só um pouquinho. Então, pessoal, quando a gente fala de ressecção, é a cirurgia, viu? Ressecção é a cirurgia, tá? Então vamos adiante. Quando a proliferação celular é controlada, ela pode originar a hiperplasia, a metaplasia ou a displasia. No caso da proliferação celular sem controle, ocorre a formação do tumor maligno. As neoplasias malignas, elas apresentam um crescimento desordenado, rápido, disforme, não capsulado, com infiltração progressiva dos tecidos adjacentes e tem ressecção cirúrgica, que exige margem de segurança, além de promoverem a metástase, tá? Quando o tumor ele é maligno, o paciente está vulnerável à metástase, que é a migração desse tumor de um lugar para o outro. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um tumor, um câncer, né? Um tumor maligno de adenoide, tá? Então, aqui a gente tem o início, ó. A letra A, bem aqui é um tumor, a letra B já tem 2 tumores, e a letra C, tá? Já tem vários tumores, tá bem? Qual é a diferença de um tumor maligno para um tumor benigno? O tumor benigno, ele é bem arredondado, tá? E já o tumor maligno, não. Ele não é, ele é desordenado. A célula, ela acaba caindo na corrente sanguínea, uma célula cancerígena, o que favorece outros tumores. Aqui a gente tem, por exemplo, um câncer de boca, olha. O câncer de boca, que é na língua, tá? Uma ferida, um ferimento, tá bem? Então, o tumor benigno, qual é a diferença entre o benigno e o maligno? Ele é formado
formado por células bem diferenciadas, semelhante ao tecido normal, o benigno. Já o maligno é formado por células anaplásticas, é diferente das células do tecido normal, é atípico, como a gente chama, tá? O crescimento é progressivo no benigno, pode regredir, tá bem? Mitoses reais e raras. Já no maligno, o crescimento dele é rápido, há mitoses anormais, mitose é a multiplicação da célula, e numerosas. No benigno, a massa ela é bem delimitada, ela é expansiva, não invade nem infiltra os tecidos que são adjacentes, tá? E o tumor maligno, ele é uma massa pouco delimitada, localmente invasivo e infiltra tecidos que são adjacentes. O tumor benigno não ocorre metástase e o maligno, a metástase, ela é frequente e é presente, tá bem? O câncer, ele pode ser classificado em invasivo ou insulto, né? É quando se encontra no estágio insulto, as células cancerígenas, elas se limitam apenas ali, ao tecido de sua origem, ele vai aumentando ali, tá? Não se dissemina para outras partes do órgão. Então, nesse estágio, se trata a cura, tá? Se tratado, a cura ela é muito mais fácil, tá bem? De ocorrer, que é o estágio inicial, que a gente chama. Nesse estágio, existe 90% de cura. Agora, o câncer que é invasivo, essas células cancerígenas, elas invadem todo o órgão e podem alcançar a corrente sanguínea ou linfática e se disseminar para outras partes do corpo, formando um novo foco de câncer, que a gente denomina esse novo foco de metástase, porque o tumor, ele migrou de um lugar para o outro. Então, a mutação, ela ocorre da seguinte forma. É a célula normal, ela tem a primeira mutação, tá? Ela tem a segunda mutação, ela tem a terceira mutação e a quarta mutação. Nessa quarta mutação, deveria parar, mas ela continua, tá? E nesse continuar, ela gera as células neoplásicas, que são células tumorais. O organismo tenta lutar contra tudo isso, mas ele não consegue. Às vezes, ele não consegue porque você não tem imunidade para tal. Se você tiver com a sua imunidade elevada, fazendo atividade física, se cuidando, o organismo consegue. Mas, quando você não tem, ele não consegue combater. O carcinogênese, geralmente, ele é lento, tá? É a razão pela qual é possível que uma célula cancerígena, ela leve vários anos para se proliferar e para dar origem a um tumor. É estimulado pelos agentes carcinógenos, que são responsáveis pelo início, pela promoção, pela progressão e inibição do câncer. Deve-se levar em consideração 3 estágios da carcinogênese. Primeiro estágio, que a gente chama de iniciação, é o quê? É que o gene ele sofre uma alteração. O estágio da promoção é em que os agentes oncopromotores agem na célula alterada. E o estágio de progressão é em que ocorre a multiplicação descontrolada e irreversível da célula cancerígena. Então, essa mutação em câncer é o estágio de iniciação, os genes eles sofrem a ação dos agentes carcinógenos, tá bem? E esse estágio de promoção aqui, ó, é o estágio em que os oncopromotores eles atuam na célula alterada. E esse vai ser o último estágio, é o estágio de progressão. Ele é caracterizado por quem? Pela multiplicação descontrolada e irreversível da célula. Então, ela começa a sofrer uma mutação descontrolada e irreversível e pode até chegar a uma metástase, que é migrar para um outro órgão, um outro tecido, desenvolver um novo câncer. Quando a gente fala de metástase, a gente quer dizer que é disseminação dessa célula, é a saída dela, tá? Daquele tumor de origem, tumor inicial primário, para um outro tumor secundário, uma nova formação secundária. Então, vai ser a disseminação das células neoplásicas malignas à distância,
para outros órgãos, sem continuidade com o tumor primário. Então, o primário lá, ele é primário. Deixa eu só desligar o microfone. Tem alguém com o microfone ligado? Deixa eu só ver aqui. Pronto. Então, essa metástase é a disseminação das células neoplásicas malignas à distância para outros órgãos, sem continuidade do tumor primário. O primário vai ficar lá. Já está sendo gerado pela metástase um segundo tumor que a gente chama de secundário. Ocorre com o surgimento de subclones. São subclones, tá? Metástase. Eles são metastáticos. Eles são metatársticos, desculpa. Ocorre com o surgimento de subclones que vão surgir com metástase. Não é mais o primeiro tumor, mas um segundo tumor que a gente chama de secundário. Uma das vias de disseminação é quem? As vias que a gente chama de hematogênicas. Tudo que é hemo é sangue. Hematogênicas, porque a via ali é o sangue, a circulação. Então, a célula ela migra do tumor original, do tumor primário, cai na corrente sanguínea e vai sendo levada e ela vai formar um novo tumor, que já é um tumor secundário. Aí é um subclone, que a gente diz que ele é um subclone metástase, tá? É uma metástase que surgiu. Em que as células neoplásicas, elas alcançam essa corrente sanguínea e chegam a algum outro órgão, algum outro tecido desse organismo. Uma outra via mais comum para carcinomas é a linfática. Eles podem atacar o nosso sistema linfático, que aí segue as vias naturais da drenagem linfática, tá? Quais são os exemplos? A gente tem o carcinoma de mama, que atinge os linfonódulos axilares, as axilas, né? Os linfonodos que estão embaixo da axila. Os carcinomas de boca, que atingem os linfonodos cervicais, dessa região do pescoço. E carcinoma de pulmão, que vai atingir o mediastino, tá bem? Então, ele tende a migrar para proximidades, o que está mais próximo deles. Vamos só admitir quem está pedindo para entrar, só um pouquinho. Então, a metástase, ela é um tumor, tá? Ela é um tumor, esse tumor é um tumor secundário e a célula, ela sai do tumor primário, cai na corrente sanguínea, olha aqui, ó. E aí ela vai formar um novo tumor. Esse novo tumor, que é secundário, já é uma metástase do primeiro, tá? Só admitir quem precisa entrar. Só um pouquinho. Então, dependendo, pessoal, do tipo do tumor, aí você submete esse paciente a químio, a rádio. Mas tem algo muito importante que eu quero dizer para vocês. Quando a pessoa descobre o câncer, ela vai, por exemplo, um câncer de tireoide, que é um câncer que a gente considera primário, né? Ele é um câncer primário. Ele leva anos para se desenvolver. Aí, o que acontece? Quando ele está ali desenvolvido, que ele aparece, você retira o tumor, faz a iodoterapia, tá? E essa iodoterapia, dependendo da localização, do tipo do tumor, você pode fazer 2 sessões, 3, aí tá. Fez, vai para casa. Você precisa ser avaliado por 5 anos. Anualmente, você volta ao seu médico, faz cintilografia de corpo inteiro, avalia tudo para ver se está tudo ok. Tem que pedir T3, T4 e TSH para ver se está tudo ok. Aí avalia tudo. Caso não esteja,
se tiver alguma alteração, já precisa ver aonde ela está. E caso o indivíduo esteja bem, aí ele espera o ano seguinte, que é o segundo ano. Reavalia tudo. Tá tudo bem? Vai para o terceiro. Tá tudo bem? Vai para o quarto, vai para o quinto. No quinto ano, se ele não tiver nenhuma alteração, nenhuma nova neoplasia, nenhum novo tumor, aí a gente chama de prognóstico. Aí ele tem um prognóstico de cura, tá? De cura. Certo? Mas isso já acontece no quinto ano. Tá bem? Só com 5 anos é que a gente pode dizer que ele tem um prognóstico de cura. Até 5 anos ele está em processo de investigação. E podem aparecer novos tumores, porque esse organismo está vulnerável ao aparecimento de novos tumores. Tá bem? Quando o câncer ele aparece em crianças muito pequenas, a criança pode ter nascido já com a neoplasia e ela só começou a se desenvolver, tá bem? Então, é o que justifica a criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos terem câncer. Ela já nasceu com alteração e o meio ambiente só acelerou esse processo, tá? A gente tem vários tipos de tumores, desde tumores mais simples, mais tumores muito agressivos. Existem tumores cerebrais que são altamente agressivos, que não permitem nem a cirurgia. E há casos, quando o médico está avaliando, quando você descobre o câncer, só um pouquinho, vamos admitir quem precisa entrar. Há casos, quando você descobre o câncer, que quando o médico faz a cirurgia, né, que ele faz a sutura ali, abre o local, que o tumor, ele já tem metástase naquelas regiões próximas, não compensa você mexer. Que às vezes, quando você mexe naquele tumor, você pode aumentar a proliferação celular. Então, não compensa mexer. É o que justifica, tá? É o que justifica alguns